Você já ouviu falar em pós-verdade? Esta expressão foi eleita a palavra do ano de 2016 pelo Departamento da Universidade de Oxford, no Reino Unido, responsável pela produção dos dicionários de mesmo nome. Isso porque pós-verdade é um neologismo que ganhou força principalmente pelas discussões políticas, tanto na mídia tradicional quanto nas redes sociais. Bom, resumidamente, falar em pós-verdade significa falar de uma época em que os fatos objetivos parecem ter menos influência do que os apelos feitos às emoções e às crenças pessoais. Por isso, o Momento Brasil de hoje aproveita este ciclo de episódios sobre o papel da mídia na sociedade para debater o conceito de pós-verdade e para discutir como os avanços tecnológicos têm afetado as formas de comunicação. Lembrando que o Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. E o episódio de hoje está apenas começando. Fique ligado! Para discutir o conceito de pós-verdade e falar das tecnologias de comunicação, o Momento Brasil recebe em estúdio os jornalistas e professores da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Nilton Rocha e Daniel Cristino. Seja bem-vindo, professor Nilton. O Momento Brasil agradece imensamente a sua presença aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Professor Daniel Cristino, obrigado pela sua presença também para a gente debater esse assunto aqui hoje. Roberto, obrigado pelo convite. Vamos ter uma boa conversa sobre esse tema, que é um tema bem contemporâneo. No primeiro episódio deste ciclo de programa sobre o papel da mídia em nossa sociedade, nós fizemos a discussão relembrando aí a história da comunicação no Brasil. Em que momento que surge essa comunicação digital no Brasil de forma mais efetiva, professor Daniel? Se a gente disser que essa comunicação, a gente está chamando de digital, acontece com a internet, então é a partir da segunda metade da década de 90, quando a internet começa a se popularizar nas casas do país. Né? Mas o ponto de curva mesmo, especificamente vinculado à pós-verdade, é o aparecimento e emergência das redes sociais, que já acontecem já no ano 2000. Então, dos vários usos possíveis que a internet desenvolveu ou apresentou para a sociedade, os dispositivos, os programas, os softwares, os dispositivos de articulação de redes sociais foram aqueles que criaram o território, ou criaram o adubo para o aparecimento do conceito de pós-verdade. Professor Nilton, de que forma as redes sociais mudam a forma de produção e recepção da informação como a gente a concebe hoje? Eu acho que as redes sociais ou a internet são apenas plataformas de intervenção. Eu acho que o que provoca essas mudanças, o que provocaram são os movimentos sociais, a dinâmica social. Evidentemente que aí nessa dinâmica nós não estamos excluindo os interesses do capitalismo. Né? Quando se fala em pós-verdade, por exemplo, nos anos 80 se falava em ideologia da mentira, depois se passou ao discurso único. Agora a gente vem para o pós-verdade, né? Mas no fundo nós estamos reforçando ou reencontrando esses outros conceitos, né? E eu acho que a sociedade sempre encontrou caminho, que antes mesmo do boom da internet, viu, Daniel, só para pontuar, nós tivemos no Brasil a primeira experiência civil no mundo de uso em escala planetária, foi a Alternex, que foi o quê? A Alternex foi uma experiência de 13 países, incluindo o Brasil, a partir do CEDI, esse grupo de estudos que tinha no Rio de Janeiro, do Betinho, né? Eles tinham um pequeno computador que trouxe, quando o Carlos Afonso veio do exílio, ele trouxe da Universidade do Canadá um micro, e com esse micro conectado ao computador, o Brasil entrou nessa rede Alternex de 13 países que tentava a preço caríssimo, porque tinha que pagar a ligação telefônica, mas fizeram a primeira rede em escala planetária, antecedendo o que a internet foi fazer, como o Daniel coloca bem, nos anos 90. Então, a sociedade civil, né, essa outra perspectiva que se dá, ou essa força das redes sociais, ela vem porque a sociedade
cedo percebeu que ela tinha uma plataforma importante de fazer uma intervenção, mas porque também ela vem percebendo que a chamada comunicação de massa, eu vou dizer de forma mais provocativa, essa comunicação burguesa do neoliberal, ela tendia, e no Brasil isso está claro, a interesses específicos de uma elite e do capital. Então, a sociedade e os movimentos encontraram na internet uma forma de fazer uma intervenção simbólica, não só na sua cidade, mas em escala planetária. Professor Daniel. Olha, se a gente fosse trabalhar o conceito de pós-verdade, na definição que você apresentou no início, que é a definição do Oxford Dictionary, é uma relação entre informação e emoção. Como você lida com a informação. A gente poderia chamar de, assim, hábitos ou meios de consumo de informação. Né? Isso não é novo, não tem grandes novidades aí no conceito mesmo de pós-verdade, né? Diria na parte estritamente filosófica do conceito. O próprio Aristóteles já sabia muito tempo atrás, através das reflexões sobre a retórica e a ética, que às vezes a gente tende a interpretar informações pelo viés emocional, ou que contemporaneamente o pessoal costuma chamar de afeto. Então, dependendo do tipo que uma informação é apresentada para nós, o contexto dela, a estrutura estilística, como ela é apresentada, oralmente ou textualmente, você tem tendências a simpatizar com determinada informação ou não com outra. É porque a informação, na verdade, não é algo pura e estritamente material. Né? A informação tem todo um contexto interpretativo em torno dele. Então, Aristóteles dizia muito claramente que, por exemplo, no que diz respeito à ética, que inicialmente, você institui o hábito de uma determinada ação e depois você constrói o processo de deliberação como justificação desse hábito. Então, Aristóteles, nesse sentido, ele era bastante conservador, ele achava que a polis, da maneira como ela estava estruturada, era a melhor maneira possível. Então você educa as crianças na lei e depois você ensina para elas por que elas obedecem à lei desde pequena. Okay? Você primeiro estabelece uma relação, vamos dizer assim, do hábito ou até mesmo afetiva com a lei, a ideia de que isso é correto, está certo, isso é o melhor, e depois você constrói cadeia de raciocínio para justificar isso. Isso já estava lá, e essa sabedoria da interpretação, da hermenêutica da lei, o Aristóteles chamava de frônesis. Então, basicamente, não tem grande novidade. A novidade específica, ela se dá por causa da ciência. O problema é que depois do iluminismo, nós passamos a entender informação como podendo ou não ser verificável. E esse critério de verdade, tradicionalmente chama de critério de verdade, passou a ser a referência através da qual a gente vai adotar ou não uma informação, um dado, como sendo verdadeiro. Então, a gente tem uma impressão muito grande de que, exemplo banal, o Sol gira em torno da Terra. Muito bem, depois que você teve toda a matematização, toda a discussão da astronomia ali do século XVI, século XVII, você agora não pode mais assumir que o Sol gira em torno da Terra, porque você tem informação para dizer que não é assim. Informação baseada no método científico. O conceito de pós-verdade tenta identificar uma era, portanto uma época, em que essa fundamentação na noção de verdade, de inspiração científica, não é mais suficiente para que as pessoas lidem com a informação, especialmente em redes sociais. Então as pessoas escolhem a informação que elas mais gostam, ou que é menos dolorosa para elas, ou que é mais interessada, né? Você tem um discurso mais interessado estrategicamente, e a repercussão disso em redes sociais, a ressonância e o maior número de pessoas compartilhando essa mesma crença, torna essa informação, independente desse conceito referenciado de verdade, uma informação que produz um efeito. Convence as pessoas passam a agir em torno dela. Exemplo mais claro que se tem disso é o aumento, juntamente com as redes sociais, dos grupos anti-vacinação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto aqui no Brasil já. Então você tem grupos que estão se articulando para evitar a vacinação dos filhos, porque eles acreditam num grande complô farmacêutico para e de efeitos colaterais das vacinações que não tem nenhuma base científica. Mas como isso parece ter para certas pessoas um valor emocional, eles passam a acreditar nisso e passam a agir em cima dessa informação. A partir de
tantas informações que vocês colocaram, eu insisto ainda na questão da pergunta, né? Então, houve uma mudança na dinâmica social, como o professor Newton coloca, a organização de movimentos sociais, de uma maior conscientização política, e, por outro lado, isso que o professor Daniel Cristino coloca, desse impacto, da questão da pós-verdade, que não é tão novo assim, da questão da afetividade, e eu fiquei pensando aqui, isso deve estar muito presente no processo eleitoral, né? Sim. A escolha do voto, pelo que o senhor falou. Não, tem um conceito em psicologia social chamado dissonância cognitiva, que explica um pouquinho o problema a questão da pós-verdade. O conceito é simples de entender. A ideia é a seguinte: existem crenças que nós temos, que são crenças que nós nos afeiçoamos a elas. Nós investimos muito nelas. E quando elas são contraditas pelos fatos ou por outras informações, nós sofremos com isso. Esse sofrimento é chamado de dissonância cognitiva nessa literatura da psicologia social. E nós temos algumas formas de lidar com esse desconforto. Entendeu? Ou a gente pode mudar nossas opiniões, certo? Ou a gente, em geral, reinterpreta os fatos. O melhor exemplo que eu consigo dar é o do casamento. Você descobre ou desconfia que o seu parceiro ou parceira está te traindo. Você investiu anos e anos no casamento. Vocês se amam, se gostam, e aí você pensa, eu devo acreditar nessa informação, eu devo persegui-la, ou eu posso simplesmente ignorar e dizer, não, isso tudo é uma mentira, estão querendo me enganar, é um complô, eu confio demais no meu companheiro, na minha companheira, eu não vou adotar isso. Então, essa tensão, que geralmente é emocional, certo? É o conceito de dissonância. E às vezes as pessoas acabam preferindo acreditar numa informação que não provoque essa dor do que enfrentar o fato como tal. Aí a gente pode entrar na discussão do que é esse fato como tal, o que é essa informação real. E aí você tem todo um debate sobre o Estatuto da Verdade que, assim, de alguma forma tangencia o problema da pós-verdade. Mas esse é uma das grandes questões da pós-verdade. Você recebe uma informação que você investiu muito nela e ela contradiz as suas crenças sobre o mundo, aí você tem que lidar com isso de alguma forma. Eu acho que Daniel provoca aí algumas questões interessantes, mas há um livro, um debate interessante do Sartre com o Frank Basaglia, que chama-se Os Criminosos da Paz, em que eles debatem e dizem que enfermeiros, médicos, na realidade, são criminosos, que cada medicamento que se aplica sobre nós, ele tem efeitos colaterais e em nenhum lugar, nenhum hospital, o paciente ou o sujeito é informado dessas consequências. Então, no fundo, não é só uma desconfiança porque foi para a rede, não. Há um confronto entre a sabedoria popular, né, e o que essa ciência, ou parte dessa ciência, está fazendo. Então, quando o cidadão desconfia da assinatura, é porque hoje sai aí que o Hospital Albert Einstein tem o procedimento Albert Einstein, que é o quê? O médico vai atender pelo número de exames que ele solicita. Então, no fundo, há uma desconfiança que não é só coisas imprecisas. Há uma trajetória dessa ciência, segundo os interesses, e que vai confrontar com o quê? Com o conhecimento que o cidadão tem. Né? Então, eu acho que o pós-verdade se alia, ou alimenta um circuito da pré-verdade, ou das verdades que foram fabricadas por nós jornalistas, por nós da academia, pela ciência, segundo determinado. Então, a população, né, no mundo inteiro vai percebendo, como diz o Viswanathan, que é um pensador indiano, o cidadão hoje não quer mais só o tratamento, ele quer ser um paciente, um participante e um filósofo sobre aquilo que se aplica sobre o seu corpo. Então, se aplica sobre o seu corpo, se aplica sobre a cidade, de um modo geral. Porque, na realidade, foi bem interessante você colocar o Aristóteles, né? Porque Aristóteles tinha medo da palavra movimento. Para o Aristóteles, as coisas tinham que ter meio, começo e fim. E o movimento assustava Aristóteles, como assusta outros teóricos, porque o movimento ele caminha para onde ele achar que deve, não segundo o que eu acredito ou o que eu defino. Né? Então, essa possibilidade dos movimentos sociais, diante desse quadro, encontrar um rumo, inclusive a sua capacidade de intervir simbolicamente. Por quê? Ele não fez isso porque os jornalistas são incompetentes, ou porque a Globo não é sedutora,
o cidadão passou a investir nas redes sociais, a criar seus métodos, a elaborar contradiscursos que vão afrontar essa pós ou essa pré-verdade, porque ele compreendeu que essa ferramenta ou essas ferramentas servem a determinados interesses que não deles. Professor Newton, eu quero, e professor Daniel, obviamente, a gente precisa chamar um intervalo agora e quero voltar falando disso. A construção da verdade na dinâmica social, na academia, nos profissionais de imprensa, na grande mídia. A gente vai para o intervalo e voltaremos rapidinho. Momento Brasil, então, vai lá para o intervalo e é rapidinho, não saia daí. É rapidinho, hein? Tô te aguardando após o intervalo. O Momento Brasil está de volta e o assunto de hoje é tecnologias de informação, comunicação, conceito de pós-verdade. Em nosso estúdio estamos recebendo os professores Newton, professor Daniel. No bloco anterior, nós falávamos, e eu insisti até, e vou voltar fazendo a seguinte pergunta. Afinal de contas, professor Daniel, o que é pós-verdade? Certo. Pós-verdade é a era da pós-verdade, é esse fenômeno das pessoas estarem ignorando certos tipos de informação em função dos seus afetos e das suas emoções, certo? Inclusive informações que, quer dizer, é uma obsolescência da ideia de verdade. É como se nas redes sociais, especialmente nas redes sociais, a minha necessidade de ter uma informação ou o meu desejo de uma informação fosse mais importante do que a capacidade daquela informação de verificar a verdade daquela informação. Bom, aí a gente tem um problema, que é, obviamente, que é a parte essencial do conceito de pós-verdade, que é o conceito de verdade. Como é que você lida com esse conceito de verdade? Bom, contemporaneamente, o debate sobre a verdade é um debate altamente complexo. Mas há dois conceitos de verdade, que são de verdade, conceitos que as pessoas podem entender e que apontam para direções, vamos dizer assim, divergentes. Okay? Um é um conceito hermenêutico, interpretativo de verdade, o outro é um conceito positivo de verdade. O conceito positivo de verdade diz mais ou menos o seguinte: para toda e qualquer afirmação que a gente faz sobre o mundo, é preciso que a gente seja capaz de verificar se essa afirmação é ou não é o caso, pelo menos com um certo grau de certeza. Então não é mais aquela coisa tradicional da verdade absoluta, matemática, que era a verdade, por exemplo, com que os newtonianos trabalhavam e tal. Ela é uma verdade da probabilidade, da estatística, então aproximativa. Né? Essa é a verdade mais próxima desse conceito positivo de verdade. Existe uma verdade que tem uma outra tradição, certo? Mais própria da tradição filosófica, menos da tradição científica, que é a verdade. Eu vou usar o exemplo desse conceito de verdade a partir de um pensador alemão, que é a verdade que o Heidegger chama de desvelamento, certo? É como se a verdade fosse algo em que nós temos que debater para que ela apareça. Nós temos que criar as condições para que essa verdade apareça. Ela não vai ser verificada por instrumentos científicos, ela não vai ser verificada pela experiência pura e simples, ela vai emergir de uma relação da intelectualidade com a linguagem e com os outros, e a partir daí você tem um debate, uma discussão, né, um diálogo, se você quiser assim, em relação à verdade. Então a verdade é algo que você tem que desvelar. Você tem que retirar os entulhos, as coisas, e abrir uma clareira, para que a partir daquela clareira a gente possa ver as coisas, em geral, como as coisas são. Né? Então assim, são duas concepções de verdade muito distintas. Aquela verdade que mais ofende, que a pós-verdade mais ofende, é a verdade científica. Né? Essa verdade da verificação. Né? É o valor de verdade de uma proposição, de uma frase que a gente diz sobre o mundo. Então, olha, hoje está chovendo, então eu posso olhar lá fora e ver se está chovendo ou não. Se eu puder olhar e ver se está chovendo ou não, eu posso decidir se essa informação é verdadeira ou não é. O conceito de pós-verdade, pelo menos na vertente que se faz a crítica da pós-verdade, é dizer o seguinte: olha, está chovendo ou não? Eu não quero que chova, então não vou nem olhar lá fora. Para mim não está chovendo. Certo? Obviamente, com um exemplo tão simples, fica absurdo a ideia de pós-verdade. Aí a gente fica pensando, poxa, mas quem que ia acreditar numa coisa dessa?
Mas quando você vai para temas como temas da política, como temas da arte, como temas da sociologia, da antropologia, da cultura, não é tão fácil você criar um aspecto, um experimento ou uma referência verificacional muito clara. E aí fica muito difícil você fazer o trabalho. E as pessoas optam por aquilo que é mais interessante. Então, se eu quero, por exemplo, a arte, que é um tema muito complexo, mas dá para exemplificar. Se eu gosto de determinada obra de arte, se eu gosto, por exemplo, de música sertaneja, eu posso criar uma comunidade em que eu acho que música sertaneja é muito bom. É a melhor coisa que já inventaram. E isso tem o mesmo valor de que qualquer outra música que pode aparecer por aí. Por exemplo, música popular brasileira, música erudita, jazz, tudo a mesma coisa, não tem diferença. Por quê? Porque eu tenho um grupo aqui comigo e a gente acha que isso é muito bom. Veja, a falta do critério vai gerando uma espécie de horizontalidade da informação e todas as informações passam a valer. Nas redes sociais, a dinâmica é um pouco assim. Eu tenho um grupo, e aí quem grita mais alto, quem produz um movimento maior, quem vai para os trend topics do Twitter, começa a fazer valer esse tipo de informação para o qual não há uma verificação muito clara. Em que você precisa, como dizia o Adorno, de uma educação própria para aquilo. De um preparo, de um aprofundamento intelectual para compreender certos tipos. Quando você precisa de uma história pessoal com a intelectualidade, aí fica muito difícil você avaliar. E como nas redes sociais é muito horizontalizado, então não há essa diferença, essa classificação que o Adorno defendia, para bem ou para mal, então você acaba tendo todos os gatos passam a ser pardos. E isso, em certo sentido, é perigoso. É perigoso quando você começa a negar fatos científicos, por exemplo. Não é, como o Newton disse, uma questão de discursos hegemônicos e contra-hegemônicos. Isso existe, a internet veio para liberar uma série de discursos que estavam silenciados, que eles pudessem falar e se organizar. É mais complicado ainda quando as pessoas começam claramente a negar certos fatos científicos em função do valor que eles acreditam que tem em certa informação. Aí eu acho bem mais complicado, pós-verdade. Professor Newton. Porque eu acho que aí a história é bem longa, né? Porque na realidade você vem fazendo um confronto, né, dentro da história entre o discurso único, o discurso do poder, o discurso dos poderes, que não aceitava nada da verdade a não ser o seu discurso ou a sua verdade. Né? Então acho que hoje, com a globalização sobretudo, a gente passou também a engolir, a receber determinadas verdades, né, que poderiam, se fossem usadas no plural, dentro dessa diversidade que é o mundo, caberia. Mas na realidade a gente fala-se numa diversidade, mas a gente vai centralizando tanto o jornalismo, as redes sociais, no certo sentido, refletindo isso, a produção da ciência não está fora, ela está aí dentro, né? Porque também o medo que eu tenho é da gente transferir para as redes sociais, para o cidadão comum, a responsabilidade por essa confusão que está aí, ou certas contradições da pós-verdade ou não sei o quê. Quando os veículos de comunicação supostamente mais sérios, né? Você pega o Globo hoje, você tem 32 repórteres e 96 colunistas, todos intelectuais, que estão falando absurdos, quer dizer, não é nem do ponto de vista ideológico, são mentiras que há um ano atrás eram verdades absolutas e que hoje despenca o país, despenca tudo. Então eu acho que, na realidade, eu estou citando um caso específico da política, você trouxe um outro conceito da verdade, que é a tradição nossa desse continente, que é a roda de conversa, né? Tudo nasce de uma roda de conversa, do debate, da discussão permanente, né? Mas sempre em cima de verdade. Aí os zapatistas dizem, não, nós não queremos ser iguais, nós queremos continuar diferentes e ser respeitados como diferentes. Então, no fundo, quando eles têm condição de intervir nessa rede, graças às redes sociais, e dizer, não, o projeto zapatista quer a diferença. Nós não queremos ser iguais a ninguém. Então, no fundo, também a gente veio com determinados valores, determinados conceitos, que a gente sabe que atendia determinados interesses de um grupo específico. Tanto é que você chega hoje à maior concentração material da humanidade, em que 8 pessoas têm a riqueza que tem 3.600.000. Para chegar aí, você fez uma imensa concentração e mutilação simbólica.
e de dados imateriais para sustentar essa verdade de que era preciso concentrar a riqueza para depois distribuir. Então nós passamos por e aí eu acho que essa subversão que vem graças à tecnologia, mesmo que seja um caos, as pessoas estão sinalizando o quê? Que a pós-verdade, na realidade, né, é uma... Acho que aqui tem dois conceitos de pós-verdade, ou melhor, vamos dizer assim, dois reinos para a pós-verdade. Existe toda uma discussão política, que é a ideia de, por exemplo, qual é a cultura que é mais legítima ou não. Então, e você tem toda uma história do poder, uma história de colonização, que impõe certa cultura a outra cultura. Certo? Então, você tem a história das guerras. Então, você tem culturas que foram dizimadas por guerras. O Império Romano dizimou uma série de culturas. Certo? O Império Otomano foi levando a Europa até chegar em Portugal, certo? Destruiu boa parte do que seria uma cultura romana ali, introduziu outros elementos. Então você tem essa coisa do poder fazendo com que certas culturas sejam hegemônicas. O caso dos Estados Unidos, o caso da Europa durante todo o ciclo expansivo. Mas existe essa coisa da verdade atrelada, o problema da verdade no reino ali da ciência. Eu vou dar um exemplo polêmico, tá? Homeopatia. Certo? Homeopatia é um discurso clássico, muito utilizado, muitas pessoas adotam a homeopatia e tal. A alegação científica é muito clara, a homeopatia não funciona. Certo? E aí você tem um critério científico para fazer essa afirmação, que é certamente polêmica. Né? Bom, um tempo atrás, ficou famoso na internet, uns 3, 4 anos atrás, um movimento chamado 3 e 14. Eles usaram 3 e 14 para o número do pi. Então, uma série de cientistas se reuniram às 3h14 da tarde e todos eles pegaram medicamentos homeopáticos, certo? E que eram medicamentos para ser tomados ao longo de 6 meses e tomaram todos eles uma overdose de medicamentos homeopáticos. E depois foram acompanhados ao vivo nas redes sociais durante durante um dia, o ciclo inteiro de um dia, para ver quais seriam os efeitos desses medicamentos no organismo deles. A aposta deles era: não vai acontecer nada. E todo o acompanhamento deles durante um dia provou que não aconteceu nada. Então, as bases da homeopatia, certo, têm que ser discutidas no campo da ciência. Se a homeopatia quer se estabelecer como uma prática, e lembrando que a homeopatia é diferente de fitoterapia, viu? Os fitoterápicos, que são baseados em ervas e no conhecimento medicinal das plantas, são perfeitamente funcionais. Inclusive, aqui em Goiás, a gente tinha um laboratório de fitoterápicos que tinha certificação alemã para a produção de fitoterápicos. Isso não é isso. A homeopatia é aquela teoria básica de que eu posso pegar um princípio que te envenena, e se eu dividir ele em partes muito pequenas, diluídas, e você tomar isso constantemente, você vai melhorar daquele que está te afetando, essencialmente. Então, a homeopatia tem que discutir no âmbito da ciência. E aí ela tem que dialogar com aquela verdade científica. E por que a verdade científica se estabeleceu com tanta força? Certo? Basicamente porque ela consegue dar respostas claras e dizer as razões pelas quais ela dá essa resposta. Mas mais fundamental ainda, a ciência, toda vez que você discute com ela, ela te dá as condições nas quais ela estaria errada. Entendeu? Isso é um diferencial muito grande. Toda vez que você vai discutir uma teoria, isso não é a mesma coisa na política, mas toda vez que você vai discutir uma teoria e o seu interlocutor não consegue te dar os critérios pelos quais ele estaria errado, certo? Já dizia o Popper, você está diante de um discurso que não é científico. Então veja, a pós-verdade nesse campo específico da ciência, dos dados e tal, ela tem um significado, às vezes até perigoso. No campo político, aí o conceito de verdade no campo político é muito mais fluido. Você não pode ignorar só os fatos. Professor Newton, a gente precisa fazer um intervalo e voltaremos nesse ponto, né, para a gente não perder aqui aproveitar o gancho. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, e também que nos acompanha pelo YouTube e, claro, pela Rádio Universitária e pela TV UFG. A gente vai para mais um intervalo e é rapidinho, em um instante só.
Momento Brasil está de volta com os jornalistas e professores da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Newton Rocha e Daniel Cristino. O assunto de hoje é tecnologias de comunicação e conceito de pós-verdade. Professor Newton, no bloco anterior falávamos aí, o professor Daniel Cristino fez uma exposição, porque para falar de pós-verdade tivemos que voltar aos conceitos de verdade ou possíveis construções desse conceito de verdade. Eu acho que eu vou também contra-atacar. Eu sou usuário de homeopatia, mas não vou defender a homeopatia, porque eu acho que tem outras pessoas mais competentes. Para ajudar no debate, eu vou trazer a questão do agrotóxico. Como que parte da ciência diz que o agrotóxico não faz mal para o corpo humano? Como? É parte dessa ciência que você diz que prova. Então, a ciência diz que faz mal. Não. Faz? Câncer faz mal como? Mas aí o câncer... impotência, mal de Alzheimer, e se tem documentos que provam isso. E nós estamos no dia a dia, né? Parte da ciência, tanto é a tal ponto que um professor da USP definiu isso como agroburrice. Você matar a terra, contaminar a terra, né? Não só do ponto de vista da produtividade, mas uma dose excessiva de agrotóxico. Nós estamos consumindo no Brasil 6 quilos de agrotóxico per capita, né? Isso não é feito. Como é que o Ministério da Saúde libera isso? Libera com base em dados supostamente científicos. Sim, a CNTBio. Supostamente científicos, porque não são. Biologia. Se você vai a Mineiros, há uma associação de vítimas do câncer. Se vai a Montevidéu, há uma associação de vítimas do câncer. Isso é de onde? Quer dizer, as pessoas estão morrendo, né? Como aqui no caso do Césio. Quem está contaminado pelo Césio? Não. A comissão aí do governo, a CNEM, vai dizer que não há nenhum contágio, não há nenhum risco. A incidência de câncer em Goiânia é elevadíssima. E a ciência não diz o porquê, porque se a ciência apontar quais são as causas disso, nós vamos ter milhões de processos contra o Ministério, contra o Estado, que diz que não há nenhum risco. Então, no fundo, essa ciência é uma ciência, né? O conhecimento científico, lógico, nós não podemos pegar todo o conhecimento científico e jogar na fogueira, não. O Morron dizia que a gente precisa fazer uma triagem. Qual triagem? Pegar todas as teses, todo esse conhecimento e permitir que a sociedade tenha acesso a isso e faça uma triagem. Porque também, né, não é só do ponto de vista das ciências exatas, que tem muita... A gente tem que fazer uma distinção aí, né? Porque existe a contaminação... Não, mas você não fez uma distinção quando você ataca a miopatia. Levando em conta que eu só estou dizendo uma coisa muito simples, que esse pessoal fez um experimento para mostrar que a homeopatia não tinha os resultados que ela dizia que tinha. Ok, a homeopatia pode discutir isso. Eu só estou dizendo que ela tem que discutir no âmbito da ciência. Eu quero aproveitar essa questão. O critério é o critério de verdade científica. Na verdade, para essas questões. Na verdade, o que me parece é que existe um experimento, né, que ele trouxe. Esse é só um exemplo. Há vários outros experimentos. Sim. Esse é um debate que está correndo, mas a balança está pendendo para o lado da ciência contra a homeopatia. Mas não está decidido. E por que você, por exemplo, quando falo nós, cidadão, né, eu, você, todos nós, mesmo diante do risco do agrotóxico, continuamos consumindo esse tipo de alimento, diante dos riscos dos medicamentos, continuamos. Por quê? Porque você tem umas narrativas que os meios de comunicação cumprem de forma muito eficaz em cima disso, né? Dizendo o contrário. Então, não é por as redes sociais vêm ajudar nesse sentido. Tanto é que aquela cientista indiana, a Shiva Vandana, vai dizer que o Facebook, os 14 maiores acionistas do Facebook são exatamente os 14 maiores acionistas da Monsanto. Que uma página... Que foi comprada pela Bayer. Dos Estados Unidos, denunciando esses crimes da Monsanto, foi apagado do Facebook. Então, no fundo, aí nós entramos no mundo que a chamada pós-verdade, né? Ela está muito exposta. Mas também. Esse é um exemplo bom, Newton, de pós-verdade. Veja, nós temos que... É importante para nós, verdade, a gente classificar as informações onde é que elas estão, certo? No que diz respeito, por exemplo, a ideia de uma conspiração, certo? Ou seja, que você tem a possibilidade de ter todo um grupo de pessoas envenenando a população para ter lucro, certo? Esse tipo de interpretação do mundo é uma interpretação que a gente adota, certo? Porque efetivamente você não tem condições
não tem controle para isso. Existe uma dose de crença nesse processo. Certo? E em toda ideologia existe uma dose de crença, porque ideologia é uma visão de mundo. E nenhuma visão de mundo é 100% verificável. Então, em algum momento você dá um salto. Você aposta nisso. E quanto mais a gente aposta nisso, menos evidências do contrário a gente filtra. Então, quanto mais você aposta na ciência, menos você considera, por exemplo, estilos de vida e sabedorias populares que seriam contraditas dessa ideia de ciência. Okay? Menos você... Inclusive a própria ciência ignora isso. Né? O contrário também acontece. Quanto mais você crê que existe toda uma articulação para pegar a população, para envenená-la, para destruí-la, para conseguir fazer o lucro, menos você vê qualquer evidência em contrário. O jogo não é que se o lado A está certo, o lado B está certo. O jogo é, o lado A e o lado B partem do pressuposto de que estão certos e passam a ver as coisas a partir deste pressuposto. E o debate entre eles vai desaparecendo, porque o terreno comum vai sendo solapado a cada passo. Então, por exemplo, não dá para acreditar mais nas pesquisas que são feitas na universidade. Porque, por exemplo, a Faculdade de Agronomia aqui e Engenharia de Alimentos tem um laboratório de qualidade do leite. E eles fazem as verificações da qualidade do leite sistematicamente. Então, o último diretor lá que eu lembro de ter conversado é o professor Albenones. E se você perguntar para o professor Albenones, ele vai dizer, não, o leite em Goiânia é um leite bom, pode consumir. Certo? Pelo menos o leite que ele consegue aferir a qualidade. Ele está aferindo a qualidade de consumo. Daí eu tenho duas opções. Ou eu posso dizer que o professor Albenones está no jogo, e, portanto, tem todas as pressões e tal, e aí o laboratório de qualidade do leite não faz. Ou eu tenho que admitir que, pelo menos aqui em Goiânia, o leite não tem esses problemas. Daniel. Então, você está entendendo o que eu quero? Eu não quero dizer quem está certo e está errado. Estou querendo dizer assim, isso é pós-verdade. A discussão nesses níveis é pós-verdade. Sim, só que eu gostaria que o professor Albenones, você visitasse as fazendas com produção leiteira. É só você visitar quem produz leite, ele vai dizer para você qual é a qualidade desse leite. O leite que às vezes estão dizendo que o leite que você bebe em Goiânia é um leite confiável, eu não sei onde que está fazendo isso. É como uma vez eu fiz um exame, eu tinha que sair para o exterior e o Elias Vaz, que foi professor, foi secretário de como é que chama? Elias Rassi, desculpa. Era secretário, ele foi ao gabinete dele, aí ele levei os exames, ele olhou o exame de fezes, tá tudo bem, mas tem uns vermes, uns bichinhos na sua barriga. Eu falei, mas e aí? Não, a água que nós bebemos tem os bichinhos, são os bichinhos endêmicos, mas isso ninguém diz para a população. Eu nunca vi ninguém, nem os cientistas, nem a Saneago, dizer que a água que nós bebemos tem os bichinhos que no gabinete o médico me disse. Então, isso é uma coisa. Agora, eu visitei na Costa Rica os bananais em que as crianças estavam nascendo sem cérebro. Isso é só ir na internet, está lá. Nascendo sem cérebro, os caras impotentes nascendo sem cérebro, pelo um defensivo agrícola da Dow Químico. Sim, nos Estados Unidos, espera aí. É onde mais tem envenenamento, na aplicação. Aí, a justiça definiu que cada trabalhador contaminado por esse veneno recebesse $2 milhões. Um advogado da Costa Rica tentando representar esses trabalhadores, que os filhos nasceram sem cérebros. A justiça americana não aceitava a ação. Então, a Globo mostrou recentemente o Prostão Repórter, em Limoeiro, no Rio Grande do Norte, as crianças nascendo sem perninha e sem braço. Aí pergunta para a mãe, o que o médico disse? Ela só pergunta se eu moro perto de agrotóxico. Então, qual experimento, qual leite está sendo testado? O leite está no supermercado. Eu quero aproveitar esse momento para a gente retomar. Peraí. Para a gente retomar um pouco da não é política. Isso, porque assim, realmente a grande parte de contaminação por agrotóxico está na aplicação. Isso não tem dúvida. Está no veneno. Sim, tá aplicação significa, eu pego um avião, jogo em cima do bananal e eu não ligo se em torno tem comunidades. E eu borrifo todas. Se você pegar qualquer grande plantação, no entorno dela, as reservas biológicas, tem muito menos pássaros, tem muito menos animais. Por quê? Porque não tem como você controlar a aplicação
a aplicação do agrotóxico, certo? Nessas regiões de fronteira. E os animais não prestam atenção nisso, eles atravessam. Então o passarinho vai comer um milho, eles morrem. Olha, isso é cientificamente certo. Se você borrifa agrotóxico na pessoa, ela vai sofrer com isso. Isso é um problema político. As autoridades, essas pessoas deviam ser punidas. Eu quero retomar, então, aproveitando, está dentro do contexto, né? A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e pós-verdade. A gente tem um processo político, um processo de comunicação monstruoso. Para a gente sair da vertente aí da questão agroquímica, né? Pós-verdade, eleição de Trump. Como é que a gente analisa isso, Newton? Eu acho que dentro do próprio lógico que nós estamos falando, né? De você trabalhar um tipo de informação como verdadeira, ou parte dela, esse é o grande problema. Evidentemente que às vezes quando eu interpreto o mundo, como me colocou bem, vai ser o meu ponto de vista a partir da minha história, às vezes é o meu ponto de vista que às vezes tem incompletudes. Só que o Trump mentiu profundamente. Hoje quem está dizendo isso é a FBI. As relações dele com a Rússia, ele disse que não existiam, que é mentira. Então, existe a pré-verdade, a pós-verdade, a anti-verdade, ou mentira exagerada, que não é uma mentira ideológica. Ele mentiu profundamente. Factual não, estratégica. É uma mentira factual. Ele mentiu sobre fatos que eu posso ter certeza sobre eles. Mas essa é a lógica. Quer dizer, quando você diz, não, então eu vou comer uma bolacha que está contaminando. Não é isso. Que essa concentração de riqueza que essas empresas têm, como a Friboi. A Friboi não tem um lucro de 170 bilhões por ano gratuitamente. Foi porque vendeu carne estragada mesmo, velho. Isso não fui eu que estou dizendo. Foi um lote. E quem fez isso? Quem fez essa campanha? Toda uma estrutura de Estado, não são só os meios de comunicação. Não é só o ator. Estrutura de Estado e estrutura política. Não é só o Tony Ramos, coitado, são que é responsável, não. Mas ele também é responsável. Sim, são partidos políticos que na época aditivaram, fizeram empréstimos. A JBS sugou do Estado brasileiro. Mas não é só para fazer o que mas não é só a JBS. Você pegar as grandes empresas do Brasil, quase todas, boa parte construíram a fortuna em cima disso. Então, nós somos patrimonialistas. Aí vem o Trump, né? Quer dizer, como é que ele sobrevive? Ele acusa o jornalista, não sei quem, de fazer a maior perseguição a ele. E as mentiras que ele está postando, que ele postou. É isso, Nilton, é a teoria da conspiração. Veja. Não é teoria da conspiração. Não, é narrativa. Velho. O Trump chegou e botou a seguinte narrativa para o americano médio. Os seus problemas, todos os seus problemas vêm dessa gestão de Estado liberal que está ocorrendo aqui. Certo? E se você votar em mim, eu vou acabar com a imigração, eu vou melhorar a sua vida. E as pessoas investiram nisso, porque queriam aquilo. E aí, toda vez que se apresentava um fato, a pessoa individualmente, e às vezes até grandes instituições, certo? Escolhiam não levar em consideração. Então, obviamente foi dito que o Trump estava mentindo. A imprensa liberal disse, colunistas do New York Times, do Washington Post, todos disseram, olha, isso que esse cara está falando é mentira. Menos a Fox. Menos a Fox. Mas o eleitorado deu a mínima para isso. Entendeu? Esse é o núcleo do que é a pós-verdade. Eles não dão a mínima. Por quê? Porque eu estou apaixonado pela narrativa, porque a narrativa me interessa. Nós estamos com o tempo estourado para este bloco e o assunto é realmente empolgante. Então nós vamos para mais um intervalo e é rapidinho, o Momento Brasil estará de volta, continuando este bate-papo aqui que está eletrizante. Não saia daí. O Momento Brasil está de volta para o seu último bloco. O assunto de hoje é tecnologias de comunicação e conceito de pós-verdade. Em nosso estúdio recebemos os jornalistas e professores da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Newton Rocha e Daniel Cristino. Professor Newton, diante desse cenário que foi colocado até agora, a questão do cidadão, diante de tantos produtores de informação com as novas tecnologias, o conceito de pós-verdade que tem sido trabalhado durante todo esse programa, como é que o cidadão se informa nessa miscelânea de produtores, além da mídia tradicional?
Eu fiz essa experiência engraçada esse semestre. Eu visitei um canal de televisão privado com os alunos e no estúdio, no debate, foi muito interessante, foi muito rico. Um ex-colega nosso dizia, e nós aprendemos a fazer jornalismo na Magnífica, na Rádio Universitária, no Doutor da Bola, e o que a gente fez lá, nós estamos fazendo aqui na televisão hoje, porque hoje, ou você faz comunicação comunitária, ou não tem audiência. Nós fazemos isso com pesquisa sistemática e diária. Se você colocar Flamengo e Corinthians no ar e colocar Vila Nova, Goiás e Iporá, o jogo daqui tem mais audiência. Se você não mostrar a rua, não mostrou o sujeito daqui, cai a audiência. Então, eu acho que o cidadão percebeu que esses grandes meios, essa grande estrutura, não defendiam os interesses dele, nem a ele. Então, há muito tempo, Goiânia é uma cidade que há muito tempo, os poceiros urbanos, com a Nova Esperança, tinham uma estrutura de comunicação eficaz, com 4 transmissores de rádios livres, com jornal específico, com TV ambulante. Por quê? Porque o cidadão percebeu que a luta dele só avançaria se ele travasse, como dizia o Robinho da Nova Esperança, nós temos que travar e ganhar também a batalha da informação. Então, os movimentos sociais, isso demora, porque não tem recursos, eles estão travando essa luta desde 79, a Nova Esperança, com essa clareza, que é preciso travar e ganhar também a batalha da informação. Então, além e com a internet, os movimentos sociais sumiram da relação com a Facomb, com o nosso curso, por exemplo, porque eles achavam que a internet teria resolvido os seus problemas de comunicação. Ledo engano. Hoje, a demanda por rádio comunitária no campo e na cidade é uma coisa impressionante. Por quê? Porque o cidadão quer saber da sua rua, do seu buraco, por que ele não tem o atendimento e que os meios de comunicação, na realidade, não estão dando. Então, o cidadão está buscando os seus caminhos. E, lógico, a internet é uma fonte. Tanto... O grande problema é que o cidadão precisa entender que a internet não é só um espaço, uma plataforma para ele se informar. Ele pode também informar, ele pode também intervir de forma individual ou coletiva na internet. Então isso é muito, que a tecnologia está muito barata. Você coloca hoje uma web rádio, uma web TV, sei lá o quê, com muito pouco dinheiro, podcast, com Hangout, você transmite Hangout, de onde você quiser, você não precisa de nada. No interior, quando nós vamos fazer rádio, colocamos rádio na internet a partir do celular. O computador já morreu. A internet, que era muito complicado, entendeu? Então, você tem potência. Nós temos, eu acho que a gente teria que fazer, enquanto instituição, enquanto intelectuais, enquanto universidade, enquanto jornalista, enquanto veículo, seria um grande movimento para contribuir e preparar e capacitar o cidadão a usar essas ferramentas segundo os seus interesses. Falando de interesses, aproveitando o gancho do final da fala do professor Newton, quando partidos políticos, por exemplo, grandes sindicatos se apropriam dessas ferramentas da internet, dessas ferramentas da web e começam a produzir os seus conteúdos, eles não estariam incorrendo no mesmo erro da mídia tradicional de criar uma pós-verdade que não é tão verdade assim? Não. Eles fazem parte do jogo. Esse partido político pode ter um canal de YouTube, pode ter uma página no Facebook, pode ter uma atividade. Eles vão ter mais dinheiro em geral, em parte porque eles têm acordos com o setor privado e com quem os apoia, em parte porque o próprio Estado faz questão de dar dinheiro para partido político, uma coisa que é estranhíssima e em tese não devia acontecer. Tá aí uma entidade que deveria se autossustentar, é o tal do partido político. Em relação, desculpe... Mas enfim, assim, olha... A pós-verdade, vamos dizer assim, atinge o jornalismo num aspecto central dele, que é a questão da autoridade e da credibilidade. Né? Por que um jornalão se estabelece, a Folha de São Paulo se estabelece como um jornal, sempre se estabeleceu? Porque quando ela se estabeleceu como jornal, ela era o único caminho que eu tinha para chegar na informação. Se eu quisesse saber o que estava acontecendo, eu tinha que ler o jornal, tinha que ligar o Jornal Nacional. Essa é a grande... genialidade da internet. Hoje, se eu quiser saber o que está acontecendo, eu não preciso ler a Folha. Ou eu não preciso ler só a Folha. Porque a estrutura dos jornais ainda é uma estrutura que consegue agilmente botar a informação, tornar a informação pública. Não dá para imaginar uma esfera pública qualquer sem os grandes jornais. Mas eles não têm mais o monopólio da confiabilidade da informação.
Eu não preciso mais achar que é só o jornal, o grande jornal ou a grande TV que me dá informação. Eu posso fazer o bypass, eu posso passar em torno deles e, por exemplo, como acontece comigo, eu tenho amigos e colegas lá na USP, da Biologia, que tem um blog. Então, toda vez que aparece uma matéria no jornal ou aparece alguma dúvida sobre alguma questão, eu vou direto no blog do cara e deixo um comentário. Ele responde. Por que ele responde? Ele recebe por isso? Não, porque essa é a cultura colaborativa da internet. O pessoal chama de geek, nerd, tem muito esse aspecto do colaborativo. E o Newton está certo, o uso que a gente faz da internet tem que ser um uso mais autônomo. Nós não temos que nos posicionar diante de uma mídia como a internet do mesmo jeito que a gente se posiciona diante da TV, como espectadores. Porque agora nós podemos usar isso, certo, como um dispositivo, como eu gosto de dizer, como uma plataforma, para a construção de si mesmo. E isso é genial. Você pode estabelecer relações com gente do mundo inteiro, você pode estabelecer várias e várias conexões, colaborações por afinidades. Sejam afinidades assim, ordinárias, como eu gosto de fumar cachimbo e tem um cara que gosta de fumar cachimbo nos Estados Unidos, a gente troca ideia, ele me dá dicas, eu compro, passo, mas pode ser para coisas políticas, como por exemplo organizar uma forma de resistência num grupo que está sendo oprimido numa situação de fronteira. Professor Newton, nós temos... A internet é boa por isso. Desculpe interromper. Eu estou aqui ansioso porque nós estamos já nos minutos finais, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que passa pela cabeça de todos os brasileiros hoje, a crise por que passa o Brasil, a possibilidade de uma eleição em 2018, internet. Gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso, para a gente arrematar. O senhor tem 1 minuto para responder. Eu, pessoalmente, eu desconfio muito desses grandes alcances, né? Eu acho que o Brasil hoje está muito claro, né? Houve uma pesquisa aí recente, a Vox Populi, e o presidente dela dizia, o diretor, cientistas políticos, especialistas têm que rever seus estudos. Diante de um bombardeio numa dimensão, a população está caminhando para outra. Então, esse modelo que nós inspiramos, nós fizemos às vezes até nossas teses, né? Eu não. Não, mas estou falando de um modo geral. Sim, eu entendo. Ele se esvaziou. Controla, Ele se esvaziou. Você hoje não fala mais da sociedade só por esses meios. Acabou esse tempo que eu falava sociedade pelo Popular, ou por esse ou aquele jornal, pelo Globo, ou pelo New York Times. Não, hoje eu tenho ferramentas. Agora, enquanto nós estamos aqui, nós estamos fazendo transmissões aí do Olaik, em web rádio e web TV. Quer dizer, então, isso pode ser feito num bairro, numa igreja, em qualquer lugar do mundo. Professor Newton, obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil, agradecendo esse debate. Eu que agradeço a vocês, a televisão, os organizadores, ao Daniel, né, por ter a generosidade, a paciência da gente vir aqui mais uma vez debater. É bom debater, é bom. Obrigado muito a você também. Professor Daniel Cristino, obrigado pela sua contribuição aqui no Momento Brasil. Obrigado. Para esse debate, que ele não termina aqui, ele que talvez tenha começado aqui, mas desde já eu quero deixar o convite aberto para os dois professores, para a gente voltar a aprofundar esse debate, abrir outros debates tão interessantes como foi o programa de hoje. Obrigado pela sua presença, professor Daniel Cristino. Eu agradeço, Roberto, agradeço o pessoal que prestou atenção, que acompanhou pela internet e assistam as reprises e entrem em contato e colaborem e façam comentários e digam que gostaram ou não. O espírito é esse. Momento Brasil vai chegando ao final, né? Mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG. Obrigado a você pelo carinho da audiência. E se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar os nossos sites www.tvufg.com.br e www.radio.ufg.br. Momento Brasil volta semana que vem com mais um debate. A gente espera por você e obrigado pelo carinho da sua audiência.